A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o pastor Gerardiane, do Ministério Flor do Campo, aqui na Assembleia de Deus, em Cariacica, no Espírito Santo. Estou aqui com mais um objetivo de ministrar a palavra do Senhor, comentando sobre o terceiro trimestre, o quarto trimestre, melhor dizendo, da Escola Bíblica Dominical CPAD Adulto. Tema novo, trimestre novo, O nosso tema é as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Pastor Elinaldo Renovado é o nosso comentarista. E já vamos iniciar a primeira lição com o título As Promessas de Deus. Lição 1. Do dia 6 de outubro de 2024 será ministrado. O texto áureo se encontra em Jeremias capítulo 1, no verso 12, e diz assim: E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Jeremias 1, 12. E a verdade prática vai dizer assim: Deus faz suas promessas para que experimentemos um relacionamento mais próximo com Ele. E antes de entrarmos no comentário da lição, vamos orar. Senhor nosso Deus, graça te damos. Mais um novo trimestre, o último trimestre deste ano, o Senhor permitiu que estivéssemos aqui para mais um comentário da lição bíblica dominical. E nós temos, Senhor, essa incumbência, esse privilégio de poder falar da Tua palavra. Agora com um tema diferenciado, um tema sobre as promessas do Senhor. Que o Senhor venha nos abençoar de tal maneira, venha abençoar de uma forma grande, para que nós possamos renovar a nossa confiança em Ti, a nossa fé em Ti, sabendo que o Senhor realmente é fiel para cumprir tudo o que prometeu. Assim, papai, nós te damos graça e mais uma vez clamamos pelo departamento da Escola Bíblica Dominical. Pedimos, Senhor, bênção sobre a vida dos superintendentes, bênção sobre a vida dos professores de cada departamento, de cada faixa etária, seja do maternal, seja dos juniores, seja, Senhor, dos jovens, pré-adolescentes, adolescentes, os adultos, Não importa, Senhor, a faixa etária. Pedimos que o Senhor dê bênção e dê crescimento para a glória do Teu nome. Assim nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Estamos aí próximo do final do ano, os últimos 3 meses do nosso ano, e um tema bem sugestivo, falar sobre as promessas de Deus. Então vamos ler o nosso texto da lição bíblica em classe, que encontra em Isaías, no capítulo 55, do verso 6 ao verso 13. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixe o ímpio seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve do céu, para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Porque com alegria saireis e em paz sereis guiados. Os montes outeiros clamarão de prazer perante a vossa face. E todas as árvores do campo baterão palmo. Em lugar do espinheiro crescerá a faia. Em lugar da sarça crescerá a murta. E será para o Senhor por nome, por sinal eterno que nunca se apagará. Amém? Nós temos aí, Isaías 56, do verso 6 ao verso 13. Lição abençoada, Um tema bem sugestivo. Já começa dizendo: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Já é um chamado, para uma responsabilidade. Você quer viver as promessas de Deus? Então começa seguindo esse exemplo aí do verso 6 de Isaías 55.
buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Não deixe para amanhã o que você já pode fazer agora. Você pode fazer isso, buscar o Senhor, e você vai viver a verdadeira promessa do Senhor. Na nossa introdução, vai dizer assim: as promessas divinas têm como objetivo atender aos desígnios de Deus. Para se concretizarem, elas dependem da fé plena nele e em sua palavra. Por isso, ao longo desse trimestre, estudaremos a respeito das promessas de Deus e seus desdobramentos em nossa vida cristã. E especificamente, nesta lição, desenvolveremos o assunto com o objetivo de conhecer os conceitos básicos, tipo propósito das promessas de Deus segundo a sua palavra. Na nossa verdade prática diz assim, repetindo, né? Deus faz as suas promessas para que experimentemos um relacionamento mais próximo com Ele. Então, as promessas de Deus têm objetivo, têm propósito. E um desses propósitos é esse. É um relacionamento mais íntimo, um relacionamento mais próximo. É você começar a conhecer esse Deus e crer que Ele é fiel para cumprir essas promessas. E a cada vez que você se aproxima desse Deus, e a cada vez que você começa a se relacionar com Ele, você tem promessas da parte dEle, que vai começar a se cumprir na sua vida. E isso vai multiplicar a sua fé, vai aumentar a sua fé. Você vai ter convicção que o Deus que você serve é fiel em tudo que Ele fala, tudo que Ele determina, tudo que Ele promete, Ele é fiel para cumprir. Elas dependem da fé plena nele, em sua palavra. Quer dizer, as promessas dependem do que? Da fé plena nele e em sua palavra. Bom, por isso, ao longo deste trimestre, nós já falamos aqui, vamos ler agora, né, sobre a respeito das promessas, nós teremos aqui 13 lições. Eu vou até fazer questão de fazer uma leitura rápida aqui dos títulos dessas 13 lições que estaremos estudando nesse trimestre. A primeira, que nós vamos estudar hoje, a promessa de Deus. Segunda, a promessa de Deus para Israel. Terceira, a promessa de Deus para a igreja. Quarta, promessa e obediência. Quinta, a promessa de salvação. Sexta, a promessa de cura divina. Sétima, a promessa de um coração novo. Oitava, a promessa de paz. Nona, a promessa para pais e filho. Décima, a promessa da proteção divina. 11ª, a promessa de provisão. 12ª, a promessa de vida abundante. 13ª, a promessa de Deus são infalíveis. Cada semana nós teremos um tema diferenciado mostrando sobre as promessas de Deus. Então é interessante, né, que saibamos que essa lição primeira, ela é uma lição bem panorâmica, porque vai ser delineado, né, essa lição durante o passado trimestre. A cada lição nós vamos ter um tema para falar sobre promessas. Mas hoje nós vamos falar de uma forma bem mais abrangente, bem mais panorâmico, né? Não específico, porque vai ficar mais específico a partir da segunda lição. O primeiro tópico vai falar sobre um convite de Deus. É um convite, uma promessa. Isaías 51 é um convite de Deus para Israel, desfrutar de uma grande bênção divina. É uma promessa maravilhosa de redenção. O versículo 11 vai dizer assim: assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Aqui o poder da palavra de Deus é destaque. Esta palavra sempre agirá como propósito, quer para a redenção, quer para a condenação. Ela não pode retornar vazia, porque o soberano é zeloso para cumpri-la. É nessa veracidade da palavra que as promessas de Deus estão afirmadas. Contudo, é preciso dar alguns passos para vivermos essa promessa. Contudo, é necessário, é preciso dar alguns passos para vivermos essa promessa. Então, quando você começa a ler o capítulo 55 de Isaías, né, o comentarista começou a partir do verso 6. Mas é um convite. Ó vós todo que tem sede, vinde às águas. Ó os que não têm dinheiro, vinde comprar e comei. Sim, vinde comprar e sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Então, é um convite. E realmente se chama para beber água aquele que tem sede.
Ó vós todos que têm sede. É um convite do Senhor. E quando ele convida, ele dá uma certeza que vai ter. Já viu aquela história, né? Quem convida dá banquete? É um ditado popular. Mas quando é Deus que está convidando, pode ter certeza que ele vai dar banquete. Israel, quando saiu do Egito, questionou a Deus dizendo: porventura fará banquete no deserto? E Deus provou que pode fazer sim banquete num lugar que não dá nada. Deserto não dá nada. Mas lá no deserto Deus proviu. Lá no deserto Deus abençoou aquele povo. Lá no deserto não faltou maná. No deserto não faltou cobertura de dia. Não faltou fogo, fornalha à noite. Né? Não faltou coluna de fogo à noite. Não faltou cordonice quando reclamaram que não tinha carne. Pedra deu água. Deus andou com aquele povo e grandes livramentos foram dados a eles. Proteção do tempo todo. O mar se abriu, venceu o faraó e seus cavaleiros. O povo continuou caminhando sempre debaixo de uma proteção divina. Então Deus é fiel em toda a sua promessa. Mas eu quero falar em Gênesis capítulo 3, verso 15, a primeira e grande promessa. Que promessa é essa? A promessa de um Redentor, a promessa de um Messias, a promessa de um Salvador. É lá no capítulo 3 de Gênesis, que alguns teólogos chamam de o capítulo mais triste da Bíblia, né? Quando houve a queda da raça humana, quando ali Adão e Eva se sujeitaram, né, ao pecado, dando ouvido à voz da serpente. Então, é ali também, naquele momento triste, naquele momento em que havia uma ruptura, né? Uma aliança feita no Éden, uma aliança edênica, uma aliança, né, maravilhosa. Estava lá Adão e Eva vivendo num paraíso, vivendo uma comunhão plena com Deus. Agora, de repente, isso é quebrado, essa aliança é quebrada. Essa aliança que agora passa da edênica para ser adâmica, né? Agora o homem está no governo. O homem agora tem que trabalhar, suar, sofrer um pouquinho mais por causa do seu pecado. E agora o salário do pecado é a morte. O homem que não ia morrer, agora vai morrer. Só que, olha só o que Gênesis capítulo 3, verso 15 vai dizer. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a serpente e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, a semente da mulher e a semente da serpente. Essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Então, é uma promessa chamada proto-evangelho. É uma promessa de um Salvador, aquele que vai ser ferido, sim, vai ser mordido no calcanhar pela serpente. Satanás vai levá-lo à cruz, né? Induzindo homens a levá-lo à cruz. Mas lá na cruz, ele vai pisar a cabeça de Satanás, porque lá na cruz que verdadeiramente ele destrona potestades e principados. As pessoas veem a cruz de uma forma negativa, de uma forma maldita, porque ela era, sim, uma forma de maldição. Mas Jesus transformou a maldição em bênção quando ele foi à cruz. Porque ele foi à cruz, cumprindo a promessa de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E através do cumprimento desta promessa, ele deu sua vida, como ele mesmo prometeu, para depois tomá-la. E lá na cruz é que verdadeiramente ele cumpriu esta palavra. Ele pisou a cabeça de Satanás. Ele humilhou potestades e principados. Ele mostrou que verdadeiramente a palavra que ele diz depois de ressurreto: todo poder foi me dado nos céus e na terra. Amém? Essa é a primeira e grande promessa. A promessa de um Redentor. E cumpriu-se, né? É preciso buscar ao Senhor. O segundo subtópico diz isso. No versículo 6 do capítulo 55 aparece o seguinte imperativo: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Aqui somos instados pela palavra de Deus a buscar o Senhor por meio da oração. É um relacionamento sincero, a fim de alcançarmos uma resposta dele. No Novo Testamento, o nosso Senhor ensinou que a quem pede será dado, quem buscar encontrará, quem bater a porta estará aberta. O Senhor Jesus então confirma, porque aquele que pede recebe, o que busca enquanto o que se bate abre. Mateus 7:8.
Busquemos a Deus enquanto podemos fazer isso hoje. É interessante, irmãos, esse é preciso buscar o Senhor. E o comentarista deixa claro aqui, né? É imperativo, é no tempo imperativo, é no modo imperativo que esse verbo é conjugado. Buscai é algo que está dando uma ordem. Faça isso rápido. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Sabe por quê? Porque pode chegar um tempo que você não vai achar mais o Senhor. Eu não vou achar o Senhor se eu estou sendo leviano, se eu estou me afastando do Senhor, se eu não busco mais o Senhor, vai chegar um momento que eu não vou encontrá-lo quando eu quiser buscar. Então, buscai o Senhor enquanto se pode achar. De repente, essa lição vai falar para alguém dentro da igreja, não é fora do arraial dos crentes, dentro da igreja, que está na igreja, mas não busca mais o Senhor. Está na igreja como um movimento social, como uma obrigação dominical, alguma coisa do tipo, mas não sente aquele prazer de buscar o Senhor. Então, a convocação é essa: buscai ao Senhor. Você quer que a promessa do Senhor cumpra na sua vida? Buscai ao Senhor, querido. Invocar enquanto está perto. Ele está muito perto. Ele está do teu lado. Ele está trabalhando em seu favor. Mas é necessário que você invoque Ele enquanto está perto. Porque a palavra de Deus nos mostra que através da oração nós devemos ter um relacionamento muito sincero com o Senhor. E aí fala do verso 7, verso 8 de Mateus 7, né? Ele fala: pedi, dar-se-vos-á, buscai, encontrarei, batei, abrir-se-á. 3 verbos. Se pedir, vai te dar. Se buscar, vai encontrar. Se você bater, vai abrir. É uma promessa dele. E é uma coisa que nós podemos olhar, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é fonte de muitas promessas do Senhor. O crente também que, além de não buscar, como o convite está sendo feito aqui, e não medita na palavra, ele também vai passar necessidade. Sabe por quê? Porque ele não conhece as promessas. Para mim, buscar uma promessa, buscar uma confiança que o Senhor vai cumprir na minha vida, as promessas que aqui estão registradas, eu tenho que conhecer esta palavra. Eu tenho que saber o que Deus promete na sua palavra. E aqui eu tenho uma promessa: pedi, dá-se-vos-á. Buscai, encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. É uma promessa. Mas é para mim buscar essa promessa, eu conheci pela palavra. E buscando essa promessa, a porta se abriu. Na minha busca eu encontrei, no meu pedir foi me dado, porque eu fui pela palavra. Então, uma das fontes para mim descobrir e saber como as promessas do Senhor vão cumprir na minha vida, como as promessas de Deus vão acontecer na minha vida, primeiro, buscai ao Senhor, oração. Depois, na sua palavra, também você vai ter a certeza de que a palavra é a que vai te mostrar o caminho. Por isso que ela é lâmpada para o meu pé, para os meus pés e luz para o meu caminho. Porque ela tem essa função de mostrar, de clarear, de fazer entender que Deus é fiel em todas as suas promessas. E aqui você vai achar registrada muitas promessas do Senhor. Além de orar, além de buscar a palavra, nós temos o terceiro tópico que fala: é preciso se arrepender. Não buscar. Na busca sincera a Deus, devemos nos converter ao Senhor de todo o coração, pois Ele é poderoso em perdoar. Quando o arrependimento impulsionado pelo Senhor acontece de fato em nosso coração, percebemos o quanto que os pensamentos do Senhor são maiores do que o nosso. Seus caminhos mais altos que os nossos. Assim, toda pessoa que tem um encontro pessoal com o Senhor Jesus experimenta júbilo, florescimento espiritual no lugar de aridez e sequidão. Há gloriosas promessas de Deus para o povo que teve um encontro verdadeiro com Ele por meio de Jesus, o nosso Senhor. É preciso se arrepender. É preciso se converter. Verso 7 do mesmo capítulo 55 vai dizer assim: deixai o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne-se para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Deixai. Aqui tem um verbo, aqui tem uma atitude. Há uma lei da física que diz assim: para cada ação, uma reação.
E às vezes nós pensamos que só funciona na ciência, só funciona para os físicos, mas isso também serve para o nosso relacionamento com o nosso Deus. Para uma ação minha, há uma reação de Deus. Deixai o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, e se converta, volte-se para o Senhor. Uma vez se voltando para o Senhor, olha só o que acontece. Ele se compadecerá. Olha a reação de Deus. Eu tive uma atitude, eu tive uma ação. Esse cidadão aqui, esse homem maligno, esse ímpio, ele teve uma ação. Ele deixou os seus caminhos maus, deixou seus pensamentos malignos e se voltou para o Senhor. Qual foi a reação de Deus? Ele se compadecerá dele e torne para o nosso Deus, porque ele é grandioso em perdoar. A misericórdia dele é infinita, é muito grande. Não tem como se medir a sua compaixão, a sua misericórdia. Então, arrepender é necessário para que verdadeiramente nós conheçamos esse Deus. E é interessante que o verso 8 e 9 vai falar, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Esse aqui está falando é o Senhor. Nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são meus caminhos mais altos que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Não tem como eu me comparar com o Senhor. Não tem como você se comparar ao Senhor. Os pensamentos dele são muito mais altos. Os caminhos dele são muito mais altos, muito mais abrangentes. Ele tem uma visão maior. Ele é o Criador. Ele é onisciente, ele é onipotente, onipresente. Ele tem seus atributos superiores. Que pode ver coisas que nós não podemos ver, analisar situações que nós não podemos analisar, sondar nosso coração, que nós não podemos, muitas vezes, nosso coração é enganoso, podemos nos enganar com ele. Vamos então para o segundo tópico. No final do terceiro tópico diz assim, a gloriosa promessa de Deus para o povo que teve um encontro verdadeiro com ele por meio de Jesus nosso Senhor. Então, a partir do momento que eu me arrependo legitimamente, sinceramente, e vou até o Senhor, verdadeiramente eu vou descobrir que ele é muito maior do que eu imaginava. Que os seus pensamentos são maiores do que eu imaginava. Por isso que a Bíblia fala que ele nos surpreende. Porque ele pode dar muito mais além daquilo que pensamos e imaginamos. Às vezes nós imaginamos algo e o Senhor nos surpreende com coisa muito maior, muito mais sublime do que nós imaginávamos que aconteceria. Deus é tremendo. E falar das promessas dele é coisa gloriosa, mesmo. Porque isso aqui é movido por fé. E a Bíblia fala que o justo viverá da fé. Então, para mim falar de promessas, eu tenho que chegar aqui convicto. Eu tenho que sentar aqui e falar com você convicto do Deus que eu sirvo. Como Paulo diz, eu sei quem tenho crido. Então você tem que saber, para você ter confiança nas promessas dele, tem que conhecer esse Deus. E saber que ele é fiel para cumprir promessas. Segundo tópico, vai falar sobre as promessas e seus fundamentos. A promessa na Bíblia é o primeiro tópico. A palavra promessa está presente ao longo de toda a Bíblia. No Antigo Testamento, embora a palavra não esteja registrada claramente, pode ser constatada pelo que o Senhor promete a Abraão, a Isaac e a Jacó. No Novo Testamento, é dominante a mensagem de que as promessas do Antigo Testamento foram cumpridas na Nova Aliança. Ainda no Novo Testamento, Deus Todo-Poderoso realiza novas promessas como extensão da obra salvífica de Cristo, em que os fiéis que dormem no Senhor serão ressuscitados, os corpos dos que ficarem vivos serão transformados por ocasião do arrebatamento da igreja. Portanto, podemos afirmar que a palavra promessa refere-se ao ato ou efeito de Deus comprometer-se com alguém em relação a alguma coisa. Então, olha só. Você vai ver a promessa bíblica, não aparece lá o nome, mas aparece intrínseco. Você vai ver Deus prometendo. Gênesis capítulo 12, do 1 ao 3, olha o que o Senhor promete a Abraão. Ora, o Senhor disse a Abraão, melhor dizendo, né? Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, eu não vou falar sobre Isaac nem sobre Jacó, porque aqui também tem referências bíblicas, né? Desses dois aqui, mas o Abraão foi o primeiro a ser chamado, né? E Deus fez promessa e falou que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sabe por quê?
porque através do servo Abraão, do fiel Abraão, do amigo de Deus, veio Jesus. E através de Jesus, verdadeiramente, não só Israel, a nação que foi originada desse homem chamado Abraão, também todos os gentios, também todas as demais nações que aceitam a Jesus como Salvador e Senhor da sua alma, verdadeiramente abençoadas, são benditas todas as famílias da terra que aceitam Jesus. Né? Você vai ver lá no capítulo João, né? Evangelho de João, no seu capítulo 1, me parece no verso 12, você vai ver João falar sobre essa promessa também, não só para Israel, como também para os gentios. O verso 11 diz assim: veio para que eram os seus, e os seus não o receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem na vontade da carne, nem na vontade do varão, mas na vontade de Deus. Então, essa promessa da salvação foi cumprida através de Cristo, e a partir do momento em que Cristo morreu e pagou o preço por nossas almas, os judeus o rejeitaram como Messias? Sim. Então, todos quanto agora o receberam, também agora recebem também a salvação. A promessa, então, é cumprida. Fiel é aquele que prometeu. Nós vemos aí que não só a promessa de salvação, a promessa salvífica, mas também após essa operação de salvação através da cruz, Jesus também promete aos fiéis que dormem no Senhor que serão ressuscitados. Você vai ver em 1 Tessalonicenses 4, 13, 18, você vai ver ali falando sobre o arrebatamento, né? Então nós temos que saber que verdadeiramente o nosso Deus, Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. 1 Tessalonicenses capítulo 4, vamos falar sobre aquilo que Ele prometeu, que é escatológico, que ainda vai acontecer. Peguei errado aqui. 1 Tessalonicenses capítulo 4. É muito conhecido a igreja esse texto, fala assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dorme, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos, pois, para as palavras do Senhor, que nós que ficamos vivos para vir do Senhor, não precederemos os que dormem, os que estão mortos. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E termina dizendo: portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. É um tema escatológico a respeito do arrebatamento da igreja, e ao mesmo tempo já fala da ressurreição do justo, a primeira ressurreição, né? Que vão ser ressurretos no dia do arrebatamento, e nós que estivermos vivos seremos transformados e iremos ao encontro do Senhor. Então, são promessas que ainda não se cumpriram, mas como nós vivemos por fé, como eu já falei, nós cremos na palavra, nós sabemos que ela é infalível, a palavra do Senhor, nós cremos que ela é inerrante, a palavra do Senhor. Então, nós cremos da mesma forma que Ele prometeu e falou pelas bocas dos profetas. Isaías foi um deles, desse primeira vinda do Senhor, né, para pagar o preço pelas nossas almas, para resgatar o homem, desde Gênesis 3:15 até os profetas se falou sobre isso, e Jesus cumpriu essa promessa, vindo na plenitude do tempo, nascido de mulher, nascido sob a lei, né? Então, nós temos a convicção que verdadeiramente o mesmo que prometeu vir a primeira vez e fez tudo o que havia escrito a respeito dele, até a cruz, de lá, a promessa da ressurreição, a descida do Espírito Santo, tudo se cumpriu fielmente naquela promessa que o Senhor havia falado. Então, o mesmo Deus que prometeu lá, é o mesmo Jesus que está prometendo agora, que Ele voltará usando os teus servos, como o apóstolo Paulo, né? Também você vai ver Pedro, você vai ver outros escritores bíblicos falando desse tema escatológico, chamado arrebatamento da igreja. Portanto, podemos afirmar que a palavra promessa se refere ao ato e efeito de Deus comprometer-se com alguém em relação a alguma coisa. Nós estamos aí no período eleitoral, né? No próximo domingo teremos eleições, então a gente ouve muitas promessas, né? Os candidatos, a prefeita, a vereadores. Não vou falar aqui de política, nem vou apresentar candidato, para ficar tranquilo. Eu só estou dizendo que nós, de seres humanos, de homens como nós, semelhantes a nós ouvimos muitas promessas, mas muitas vezes nós nos frustramos quando nós realmente
acreditamos nessas promessas e de repente nós descobrimos que foi apenas uma armação, foi apenas uma forma de ganhar o meu e o seu voto. E aí você confiou, acreditou, deu o seu voto. O cidadão ganha talvez a eleição, vamos supor que ganhe, e aí você fica esperando o cumprimento da promessa. E na maioria das vezes, uns 80%, 90%, né? É quase difícil falar que promessa de político, né? Promessa de política é difícil ser cumprida, mas quase 90% não são cumpridos, mas são homens. Mas o que nós estamos falando aqui não são promessas de homens, são promessas de Deus. E aqui diz, comprometer-se com alguém em relação a alguma coisa. Quando Deus promete, ele se compromete. Ele muda as situações, mexe até na natureza. Ele faz milagres extraordinários para que suas promessas se cumpram na minha e na sua vida. Porque o segundo subtópico fala que Deus ele é infalível. Vamos para lá? Como vimos na leitura bíblica em classe, em Isaías 55, Deus Todo-Poderoso não fala em suas promessas. Essa afirmação está fundamentada em seus próprios atributos incomunicáveis, isto é, servimos a um Deus onipotente, onisciente, onipresente, com atributos incomunicáveis. Nós referimos aos atributos que ser humano algum pode ter, somente Deus. Por exemplo, o ser humano não tem todo o poder na Terra, não conhece todas as coisas, nem pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. O Deus Todo-Poderoso tem essa capacidade, como constituinte de sua própria natureza. Por isso ele não falha e não muda. O profeta Isaías constata essa verdade dizendo: ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar nas minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Isaías 43, 13. Observem, ele é infalível. E só analisando esse verso, aqui já aparecem os atributos incomunicáveis do Senhor. Aqui o comentarista já falou alguns. Onipotência, onipresença, onisciência. São atributos incomunicáveis porque não é comunicado a nós. É algo que é inerente do Senhor, apenas a Trindade Santa possui. O ser humano não recebeu esse poder, né? Nenhum ser criado, não só o ser humano como os anjos, nenhum deles tem esses atributos incomunicáveis do Senhor. Os comunicáveis são quais? Quando são sentimentos, são a moral que o Senhor implantou em nós, né? O amor dele, ágape, que está implantado em nós, as coisas que realmente de Deus nós recebemos, né? O fruto do Espírito, né? A longanimidade, a paz, tudo isso vem do Senhor, são comunicáveis a nós. Agora, os incomunicáveis são esses que só Ele possui. E quando eu analiso esse verso, Isaías 43, 13, eu já vejo alguns atributos do Senhor. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Está falando de um Deus incriado. O que é? Não fora criado por ninguém. Não tem princípio de dias nem fim de dias. Ele é eterno. A eternidade só Ele possui. Então, ser criado, eterno, são atributos de Deus. O ser humano foi feito para ser imortal e entrar na eternidade com Deus, mas não é eterno porque ele teve um princípio. E Deus não tem princípio de dia. Ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Está falando da sua onipotência. Operando eu, quem impedirá? Está falando aqui também da sua transcendência. Muito maior. Não tem como alguém tentar impedir Deus. Não tem um ser criado no universo onde Deus criou todas as coisas que possa impedir Deus de fazer alguma coisa que Ele determine fazer. Então, Ele é infalível. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que você tem que crer nas promessas que Ele te fez através da sua palavra, através, né, de ter um relacionamento próximo contigo. O terceiro subtópico desse segundo tópico diz assim: Deus zela pela sua palavra. Como vimos em Isaías 56, a palavra que sai de Deus tem um propósito determinado para cumprir. Aqui está embasada a fidelidade de Deus e por isso ele garante o cumprimento de suas promessas, conforme está exposta na poderosa palavra. Há uma declaração solene do profeta Jeremias a respeito de como Deus cumpre sua palavra. Ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo: que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Deus zela por sua palavra.
Se ele dizer que vai fazer, ele cumpre. Você vai ouvir pela boca de Balaão, um profeta que foi contratado até para amaldiçoar o povo de Deus, mas Deus usou a boca dele para dizer que verdadeiramente Deus é fiel, para cumprir toda a sua palavra. Né? O que Deus fala, ele cumpre. Nós vamos ver aqui Jeremias falando a mesma coisa. Ele disse para o Senhor disse, viste bem. Ele viu a vara de amendoeira e o Senhor falou, você viste bem, porque eu velo pela minha palavra para fazer cumprir. Então, uma coisa que eu vou aprender do Senhor é que a sua palavra, ele é fiel a ela, para cumprir. E da mesma forma que essa palavra, ela pode servir para mim de salvação, ela vai servir também de condenação, se eu a rejeitá-la. Tanto é que, quando nós formos julgados, a igreja, no tribunal de galardão, para ser galardoado, as obras, nossas obras estarão sendo ali provadas. E ela vai ser pautada pela palavra. Se realmente nós cumprimos as obras do Senhor, vigiando e andando nos mandamentos do Senhor, segundo as suas palavras. Da mesma forma que vai ser julgado no tribunal de Cristo, para a igreja que já está salva e agora vai ser galardoada para adentrar o céu para as bodas do Cordeiro, da mesma forma vai ser no tribunal, no último dos juízos, né, de Deus, que é o juízo do trono branco, para os ímpios. Lá vai estar abertos os livros, diz a Bíblia, lá em Apocalipse capítulo 20. Vários livros serão abertos, inclusive o livro da vida. O livro das obras estará lá, e a palavra também estará lá. E vai ser esta palavra que salva, que vai condenar. Porque pela palavra eles vão entender. Os presentes que vão dar diante de Cristo para ser julgados e lançados no lago de fogo vão entender que eles rejeitaram a palavra. A palavra que traz promessa, a palavra que verdadeiramente transforma, a palavra que verdadeiramente é aquilo que Deus cumpre e zela por ela, pode também fazer aquela que vai te levar para a condenação se você não andar em fidelidade com o Senhor. Por isso que na palavra está escrito, não temos aquele que mata o corpo. Quantos crentes foram mortos, foram martirizados, né? Nos primeiros séculos da igreja, nos dias de hoje, em alguns países que resistem à palavra, que são perseguidores de crentes. Quantos morrem, né? Então Jesus falou assim, não temos aquele que mata o corpo, porque qualquer um pode matar um crente. Mas eu temo aquele que mata o corpo, lança o corpo e lança a alma no inferno. Quem é esse? O próprio Cristo. Esse sim, esse tem que temer. Então, ele zela pela sua palavra. E se ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Agora, eu é que tenho que manter também pela palavra. Eu sempre falo assim, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado. Porque pregar a palavra pode ser um pouquinho difícil, mas se você estudar, ser uma pessoa vocacionada, buscar o Senhor, orar, você pode pregar. Você pode ensinar a palavra. Você pode ser um ensinador, você pode ser um professor de escola dominical, você pode ser um professor na sua igreja, você pode ser um ministrador da palavra, ensinador. Mas o mais difícil não é pregar nem ensinar, é viver essa palavra. Porque se eu não viver essa palavra, a palavra que Deus zela por ela, eu estou correndo um sério risco. Posso estar na igreja, posso ser ministro do altar, posso possuir qualquer posição eclesiástica. Se eu não andar segundo esses preceitos bíblicos, se eu não zelar pela palavra como Deus quer, eu posso correr o sério risco de perder a minha salvação. Porque Ele é fiel e vela sobre a minha palavra para cumprir Jeremias 11:12. Tipos e propósitos da promessa de Deus são o terceiro tópico que eu vou falar sobre promessas incondicionais. As promessas incondicionais são as que independem de circunstâncias de tempo ou de atitude do destinatário. Por exemplo, a promessa do nascimento de Jesus, proveniente de uma virgem, está lá em Isaías 9:6, cumpriu. O local do nascimento de Jesus em Belém da Judéia, Miqueias 5:2, né? É tu, Belém, Efrata? Então, cumpriu. Que Jesus seria chamado Emmanuel, Deus conosco, Isaías 7:14, também cumpriu. Ele foi o Deus conosco. Hoje o Espírito Santo é Deus em nós, né? Deus habitando em nós. Ele foi o Deus conosco, ele veio como homem, né? Se tornou um homem e habitou no meio do seu povo. Nós lemos aqui João 1, está lá no verso 3 ou 14, fala assim, né? Vimos sua glória como a glória unigênita do Pai, cheio de graça e verdade.
Há também promessas proféticas, ainda que não se cumpriram, mas que com absoluta certeza aguardamos seu cumprimento, tais como a promessa da ressurreição dos salvos. Eu até falei isso no tópico anterior, né? Em Cristo, a transformação dos vivos no arrebatamento. E muitas outras profecias que haverão de se cumprir são absolutamente incondicionais, pois Deus é fiel. Além do arrebatamento, além da ressurreição dos mortos, além da transformação dos nossos corpos, né? Para ser arrebatado no céu, as bodas do Cordeiro, nós temos a grande tribulação na terra, nós temos ainda, depois Jesus voltando, o julgamento das nações, depois nós teremos a entrada para o milênio, a última dispensação. Nós somos dispensacionalistas, então acreditamos que se é dispensação, nós estamos na dispensação da graça, e a próxima, né, nós estamos na penúltima das dispensações, e a última delas será o milênio, que Jesus virá governar a terra, literalmente. Então, são promessas que ainda não se cumpriram, mas do mesmo Jesus que prometeu e cumpriu aqui, ó, Isaías 9,6, Miqueias 5,2, Isaías 7,14, é o mesmo Jesus que vai cumprir as promessas que ele falou de voltar e arrebatar essa noiva. E saiba de uma coisa, a noiva do Cordeiro está muito próxima. Os sinais estão aí, ó, um atrás do outro, provando a volta de Jesus. Então é uma promessa tremenda, é a bendita promessa, é a maior de todas as promessas. A do Velho Testamento, 3,15, foi a maior promessa de salvação. Ele já cumpriu. Agora, a maior das promessas para o Novo Testamento é a bendita esperança, que é a volta do Senhor Jesus. Promessas condicionais. O que são promessas condicionais? Diferentemente das promessas incondicionais, as condicionais dependem das circunstâncias, do tempo, da atitude humana para se cumprir ou não. Ao longo da Bíblia, encontramos muitas promessas condicionais. Promessa de saúde plena ao povo judeu, condicionada à obediência à ordenança divina, Êxodo 15:26. Variadas promessas condicionadas também à obediência do povo, Deuteronômio 28:1. Promessa de receber perdão de Deus condicionada a perdoar o próximo que nos ofendeu. Promessa de permanecer no amor de Deus e guardar os mandamentos de Cristo, né? Então nós temos aqui algumas promessas que são condicionais. Depende da minha atitude, depende da minha obediência. Eu tenho que obedecer. Se eu não obedecer, tem uma música, não lembro se agora não estou me lembrando, que falava sobre isso, né? Que a pessoa não morre enquanto não se cumprir as promessas da vida dele, né? É uma música mais ou menos assim, agora não estou lembrando a música, mas eu sei que tem uma música que fala isso, e tem pregadores que falam isso também, que o cidadão não vai morrer enquanto não se cumprir a promessa que Deus fez sobre a vida dele. Peraí, essa promessa que Deus fez sobre a vida dele é uma promessa condicional. Depende da atitude dele. Eu falei sobre isso. Ação do homem, reação de Deus. Então, se eu não ajo, não me aproximo, não procuro o arrependimento, não é uma conversão legítima, eu posso correr o risco de perder minha salvação. A promessa está lá. A promessa Deus fez e é fiel para cumprir. Mas na promessa condicional depende também da atitude humana. Nós não acreditamos nessa graça irresistível. Nós acreditamos que a graça ela pode ser resistida sim, né? Que Jesus pode fazer a obra, o Espírito Santo é que convenceu o homem do pecado, da justiça e do juízo. São promessas bíblicas que estão acontecendo. Só que tem uma coisa, depende de mim. Nós acreditamos que, assembleanos, né, que somos, nós acreditamos que se eu resistir à graça, eu posso me perder. Se eu endurecer o coração e não ouvir a voz do Espírito Santo, eu posso ir para a perdição eterna. Por quê? Porque a promessa ela é condicional. É para todos, né? O desejo de Deus é que todos se salvem. Então, a promessa salvífica é para todos. O desejo de Deus é que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas todos serão salvos? Todos serão salvos? Muitos serão chamados, mas poucos são escolhidos. Por essa razão. Porque a chamada é para todos, mas nem todos ouvirão e atentarão para a chamada. Tem a liberdade, tem o livre-arbítrio, escolher ou não. Quem prefere ficar no pecado, quem prefere continuar pecando,
né? Mesmo recebendo a chamada de Deus, recebendo a promessa de Deus de salvação, ele endurecer seu coração, infelizmente vai se perder. Então, nós temos promessa aqui de receber perdão de Deus condicionado a perdoar o próximo que nos ofendeu. Mateus 6,14. Deixa eu achar isso aqui. Mateus 6,14. Olha só que promessa maravilhosa da parte de Deus. 6,14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Isso é muito sério, igreja do Senhor. É muito sério, noiva do Cordeiro. Entenda isso. Se não perdoarmos, é uma promessa, está aqui na Bíblia. Se nós não perdoarmos os nossos irmãos, os seus ofensas, o Senhor não nos perdoará. O céu vai se fechar para nós. A porta do céu estará fechada para nós. Nós estamos correndo risco. Se tiver crente me ouvindo aqui, nessa primeira lição de promessa, e está com o seu coração fechado para alguém, tem alguém que você não consegue conviver, porque você não perdoa uma falha, uma ofensa, alguma coisa que te fez, que te ofendeu, saiba disso, é hora de ir até ele e se, aleluia, consertar com ele, porque Jesus está voltando. Ou você pode também, a sua vida pode ser ceifada, porque nós não sabemos a hora que a nossa vida vai ser tirada, ninguém sabe. De repente você está indo para o serviço, você está indo para fazer um trabalho, você está indo viajar, e de repente no meio da estrada, um acidente, você perece. E com essa mágoa no coração, com essa raiva de alguém, com essa angústia com alguma outra pessoa, o que acontece? Deus não te perdoará se você não perdoar o seu semelhante. Em nome de Jesus, perdoe. É momento de conserto. O propósito da promessa de Deus. Ao longo da Bíblia percebemos diferentes propósitos para Deus cumprir suas promessas. O primeiro deles é estabelecer uma aliança com o ser humano. O segundo é de reconsiderar o destino da raça humana, dando uma oportunidade por meio de um justo, Noé. Outro propósito seria mostrar a eleição de um povo com a paz de sua aliança com Abraão. Além desse, certamente um dos grandes propósitos de Deus é fazer promessas. E realizá-las tem a ver com zelar pela sua palavra e aprofundar o seu relacionamento conosco. Quando experimentamos o cumprimento das promessas de Deus, temos a certeza inabalável de que Deus se relaciona conosco, por isso não estamos sozinhos no mundo. Então nós vemos aí que é um desejo de Deus esse relacionamento mais próximo com você, comigo, e as promessas são uma forma dele aumentar essa aliança, fortalecer essa aliança. Você vai na Bíblia, vê uma promessa, chega nos pés do Senhor, pede para que assim como eu, não sou batizado com o Espírito Santo, mas a promessa é para todos quando o Senhor chamar, eu quero ser batizado, Senhor, e começa a clamar por esse batismo, e Jesus te batiza. Você começa a falar língua estranha, você começa a profetizar, você começa a ser usado por Deus pelos dons espirituais, a promessa é cumprida. Isso aí aumenta o seu relacionamento com Deus. Você aumenta essa intimidade com Deus, fica feliz. Glória a Deus. Eu queria ser batizado e o Senhor me batizou. É promessa. Fui batizado, quer receber dom? Vou orar também. E a promessa está lá. Deus prometeu e cumpre na sua vida. Porque você está sendo usado pelos dons espirituais, está impondo a mão sobre o enfermo, está sendo curado. Isso é bênção. Então, creia nas promessas do Senhor. Isso multiplica também a minha e a sua fé. Vá para a palavra, procure as promessas do Senhor e tome para si. Vá para a oração, fale com o Senhor, seja íntimo de Deus. Esse é o objetivo desse trimestre. É fazer despertar em você a fé que talvez está morta, a fé que está parada. É despertar em você que as promessas de Deus ainda estão vigentes. Não acabou no período apostólico, não. A igreja continua na terra, enquanto ela está na terra, tem promessa de Deus para cumprir na nossa vida. E a maior dela, é a volta de Jesus. Conclusão diz que Deus é soberano e zela pela sua palavra. Aprendemos que a promessa é um compromisso de Deus a respeito de algo com alguém. Há promessas condicionais e incondicionais. Vimos também que diferentes propósitos podem estar por trás do cumprimento de suas promessas. Mas um dos mais relevantes é estreitar os nossos relacionamentos com Deus Todo-Poderoso e saber que Ele se relaciona conosco, seres humanos, tão limitados, que Deus nos ensina a confiar nele e aguardar o cumprimento de suas preciosas
promessa. Que Deus nos ensine a confiar nele e aguardar o cumprimento de suas promessas. Se você está com dificuldade, clame ao Senhor Espírito Santo e peça a Ele. Me faça confiar, me faça ter fé que Deus vai cumprir suas preciosas promessas da minha vida. Peça ao Espírito Santo isso, porque o Senhor é o mais interessado em estreitar o relacionamento com você. Ter uma proximidade com você, te dar experiências novas. Pare de viver do passado. Há 20 anos atrás eu era assim. Não, Deus quer hoje trazer coisas novas para a sua vida, estreitar relacionamento, cumprir promessas antigas que Ele quer cumprir na sua vida. E eu creio que foi para isso que o Espírito Santo guiou o pastor Linaldo Renovado, para trazer essa mensagem, para que verdadeiramente nós fôssemos renovados nas promessas que Deus tem para nós e creio que Ele é infalível e que Ele zela pela sua palavra para fazer cumprir. Que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus Cristo.